Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas, gauchada amiga desse nosso Rio Grande lendário e aqueles extraviados Brasil afora. Buenas aos patrícios de outras querências que assistem o nosso Prosa de Galpão todos os domingos por esse canal da Bitcom TV. Estamos novamente com mais um tema interessante da nossa inesgotável cultura gaúcha. Faceritos dando coice na cola como égua com 2 potrilhos. Estamos dando então início a mais um Prosa de Galpão com um tema buenacho e louco de especial, que evoca os nossos tão reverenciados símbolos gaúchos. É um tema curioso que tem como base as origens guerreiras e tradições do nosso povo rio-grandense. Bueno, como disse, vamos assuntar elementos simbólicos do nosso querido estado gaúcho, que adquiriu o direito de fazer uso de 3 importantes símbolos que foram criados no calor da Guerra dos Farrapos, evento importante da historiografia gaúcha que marca o momento em que esse território se tornou um país, uma república por praticamente 9 anos. Esses 3 símbolos a que me refiro são o pavilhão rio-grandense, que é a bandeira, o hino e o brasão. Isso é importante reforçar que são símbolos de uma província que os imperiais consideravam rebelde, que nos fazem lembrar o que um povo é capaz de fazer para ter o respeito merecido. Mais tarde, novos símbolos foram definidos, que veremos num trotezito chasqueiro. Bueno, mas qual é o motivo de uma sociedade organizada ter símbolos representativos? Em verdade, é uma forma buenacha e, tal qualmente, inteligente de reduzir um grande número de elementos que definem a terra, o povo, as tradições, os costumes, a proporções fáceis de se manipular, distinguindo o que é bom do ruim, acolherando o afetivo e o desejado, o conhecido e o sonhado, também o consciente e o inconsciente. É por isso que as bandeiras e brasões, com seus diferentes formatos e cores, são o espelho do desenvolvimento de um grupo social. O símbolo exerce um papel mobilizador, de inspiração de pensamentos, gerando atitudes, modos de ser no grupo social. Tradições, costumes, formas de pensar são propagadas através dos símbolos. Caso aquela sociedade não tenha tradições ou costumes para se propagar, símbolos são criados pelos governantes para que se busque uma unidade social e o seu desenvolvimento. Os símbolos agregam e dão força, mas tão certo como a espora procura o garrão, o povo tem que aprovar estes simbolismos. Bueno, prontos então no partidor, vejamos então os nossos símbolos rio-grandenses, apartados em símbolos oficiais e não oficiais. Iniciemos pelos nossos símbolos oficiais. E os primeiros símbolos que tracionam a carreta da simbologia oficial do nosso estado e que são retovados de maior importância são aqueles que foram criados no calor da Guerra dos Farrapos, que são a bandeira, as armas e o hino rio-grandense. Lá puxa seu! Como presidente do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul, eu recomendo ao nosso público que acessem o site da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, que vai aparecer embaixo no vídeo, e apreciem a excelente e completíssima pesquisa do nosso presidente emérito coronel Cláudio Moreira Bento, com o título Autoria dos Símbolos do Rio Grande do Sul, subsídios para a sua revisão histórica, tradicionalista e legal. Esse trabalho foi publicado em 1971, vale a pena conferir, pois contém abordagens não encontradas nas obras comumente em circulação tratando desse tema. Bueno, a bandeira, o brasão e o hino estão regulados pelas leis estaduais número 5.213, lá de 66, e a lei 12.072, lá de 2004. As referidas leis dispõem sobre a forma e apresentação dos símbolos do estado do Rio Grande do Sul. Por que uma lei para regular os símbolos? Sim, senhor, necessária, pois antes destas leis foram identificadas 14 formas de se colocar o brasão na bandeira, havendo necessidade de se padronizar a utilização dos símbolos,
pois havia várias interpretações acerca de tal. Mas que barbaridade! Vejamos a bandeira, que aprecio muito defini-la poeticamente. Uma prece rezada a três cores. Mas que buenacho! Ela foi adotada como símbolo oficial em 1966, muito semelhante à bandeira primitiva que surgiu na Guerra dos Farrapos, lá em 1836, numa concepção do italiano Tito Livio Zambeccari, que foi um dos mentores do movimento Farroupilha, junto com Bento Gonçalves. Alertamos que a bandeira primitiva não tinha o brasão atual que conhecemos e era, vejam só, de uma forma geométrica quadrada. E o primeiro Farroupilha a carregar a primitiva bandeira em público foi o Teixeira Nunes, comandante então dos Lanceiros Negros. Bueno, a lei que regula os símbolos, ela foi criada para definir os detalhes do formato da bandeira. Então a bandeira necessariamente precisa ter uma proporção de 14:20, ou seja, deve ter 140 módulos de largura por 200 módulos de comprimento. A nossa bandeira rio-grandense, para o nosso orgulho, ela tem uma característica diferente das demais bandeiras dos estados do Brasil. É a única que tem na sua estampa o nome República. Oi, galera! Uma conquista dos nossos antepassados, obtida certamente com sangue e suor derramados. As figuras geométricas da bandeira são triângulos retângulos, de cores verde e amarela e representam a perfeição. O quadrilongo central é de cor vermelha e é a representação do mundo na concepção dos mais antigos. Assim, a bandeira apresenta o mundo das lutas presentes, coloreado de sangue, com aquela faixa vermelha, o nosso progresso material, representado então pelo triângulo cor de ouro, e a perfeição moral, representada então pelo triângulo cor da esperança, o verde. Luta, desenvolvimento, ordem e moral. Sem isso não se tem progresso. Bem pensado. Como dissemos, a primeira bandeira não tinha brasão. E o brasão atual que conhecemos tem uma inspiração maçônica e nele leva seus símbolos. O brasão atual acolhera detalhes de 2 brasões criados a partir de 1839 pelos maçons, o carioca Mariano de Matos e o rio-grandense Bernardo Pires. O brasão atual da bandeira possui um escudo oval em prata, cuja cor demonstra o que é novo, o que é moderno, e representa a fertilidade e o caráter de perpétuo. Sobre um quadrilátero, um sabre de ouro representa então o poder, a autoridade e a força, sustentando então na ponta da lâmina um barrete frígio vermelho. É o barrete da liberdade, um forte símbolo do regime republicano herdado da Revolução Francesa. Oi, galera! O sabre está entre ramos de fumo e erva mate, que então representam a fertilidade e uma projeção de valor econômico dessas culturas. Há um losango verde com 2 estrelas de 5 pontas em ouro, colocadas nos ângulos superiores e inferiores. O losango se destaca entre 2 colunas jônicas, com capitel, que na maçonaria representa a coluna da sabedoria, que vem de Deus naturalmente, que traz o discernimento para combater a causa de todos os vícios, a ignorância. Nas 2 colunas, há 3 anéis no terço inferior, e o número 3 é o símbolo da perfeição, encimados então por balas esféricas de canhão antigo. E tudo colocado sobre um campo verde ondulado. Em volta do escudo, uma bordadura azul contendo a inscrição República Rio-Grandense e a data 20 de setembro de 1835, todas gravadas em ouro, separadas então por 2 estrelas de 5 pontas também de ouro. Ainda, o escudo apresenta 4 bandeiras tricolores com as cores verde, vermelho e amarelo, entrecruzadas 2 a 2. Uma lança exaltando a poderosa cavalaria rio-grandense. Também há 4 fuzis calados com baionetas de ouro e na base do conjunto
2 tubos de canhão, representando então a artilharia rio-grandense. Oi, galera! Por fim, um listel de prata com a legenda Liberdade, Igualdade, Humanidade. O lema da bandeira foi inspirado no lema da Revolução Francesa. Mas veja um detalhe, o primeiro lema da Revolução Francesa era Liberdade, Igualdade ou Morte, criado na Primeira República Francesa. Somente na Segunda República é que se passou a ser Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E então, a partir de 1848. Mas o nosso lema adotado, ele vem do movimento Jovem Itália, do líder Mazzini, e foi publicado primeiramente no cabeçalho do jornal Farroupilha, O Povo. Isso em 6 de março de 1839. Jornal este que o editor era o italiano Luigi Rossetti. Bueno, e o hino rio-grandense? Esse tem uma história peculiar, porque tem origem também na Guerra dos Farrapos e há o registro de 3 letras que foram utilizadas durante quase um século. O hino rio-grandense já teve vários nomes. Hino Farroupilha, hino da nação, hino nacional e hino de 35. Ala, puxa! Com a proclamação da República, ele passou a ser o hino do estado do Rio Grande do Sul e passou a ser chamado de hino rio-grandense. E como surgiu o primeiro hino? Foi no combate de Rio Pardo, lá no Barro Vermelho, em 30 de abril de 1838, quando os farroupilhas aprisionaram o 2º Batalhão de Caçadores, junto com a sua banda de música, cujo maestro era o mineiro Joaquim José de Mendanha. O curioso é que os farroupilhas exigiram que o maestro e a sua banda puxassem o desfile das tropas farroupilhas vencedoras, tocando então peças musicais pelas ruas de Rio Pardo. Que barbaridade! Semanas depois, Mendanha foi convencido pelos farroupilhas a compor uma peça musical, sem letra, que homenageasse o fato da vitória das forças farroupilhas lá em Rio Pardo, que é a música que conhecemos no nosso hino de hoje. Ala, puxa! Aproveitando o clima de vitória, surgiu então de autoria do capitão farroupilha Serafim José de Alencastro uma letra alusiva à tomada de Rio Pardo, que dizia assim: salve o dia venturoso, risonho 30 de abril, que os corações patrióticos encheram de gozos mil. Bueno, houve um segundo hino, criado em 1839 com uma letra nova, que foi cantada então como hino nacional de autor desconhecido, cuja primeira estrofe é a seguinte: nobre povo rio-grandense, povo de heróis, povo bravo, conquistastes a independência, nunca mais serás escravo. Buenacho esse. O terceiro e definitivo hino foi denominado de hino republicano, cuja letra foi escrita por Francisco Pinto da Fontoura, conhecido por Chiquinho da Vovó, e foi a letra que mais caiu no agrado da alma popular, tendo sido suprimida a segunda estrofe, que dizia: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Mas por que foi retirada essa estrofe? Bueno, Atenas, gregos e romanos não tem nenhuma relação com a nossa história. Por isso o deputado arenista da Aliança Renovadora Nacional, Getúlio Marcantônio, propôs o projeto de exclusão da referida estrofe, isso lá em 1966. De fato, tinha fundamento. As 3 letras foram interpretadas ao gosto de cada um até meados do ano de 1933. Nesse momento, um grupo de intelectuais gaúchos resolveu escolher uma das versões para ser a letra oficial do hino do Rio Grande do Sul. Venceu o poema mais popular, o do Chiquinho da Vovó. A partir daí, o Instituto Histórico, junto com a Sociedade Rio-Grandense de Educação, fez a harmonização e a oficialização do hino, tendo então a revisão musical do professor Corte Real, acentuando o caráter marcial do hino. Em 2007, o deputado estadual Daniel Bordignon, do Partido dos Trabalhadores, entrou com um projeto de lei para retornar a estrofe que havia sido suprimida,
aquela que fala de Atenas, mas não conseguiu aprovação. Vejamos agora, além da bandeira, do brasão e do hino, outros símbolos oficiais do Rio Grande do Sul que identificam o verdadeiro sentido da preservação ecológica da nossa fauna e da nossa flora, além de caracterizar usos e costumes do gaúcho rio-grandense. Os primeiros símbolos instituídos de caráter ecológico foram o quero-quero como ave símbolo e a erva mate como árvore símbolo. Isso no ano de 1980. Iniciemos pelo quero-quero, a ave símbolo do Rio Grande do Sul, conhecido como tel-tel, sendo denominado pelos gaúchos como sentinela das coxilhas. O pássaro vive nas várzeas e descampados, fazendo alarme quando algum intruso invade seus domínios. Normalmente, o quero-quero fica longe do ninho para despistar os intrusos. Já apresentamos o quero-quero em um prosa de galpão na série Gravetos Culturais da Terra Gaúcha. Confira, vale a pena. A erva mate, instituída como árvore símbolo, já era conhecido pelos guaranis, sabedores das suas propriedades alimentares e medicinais, mantendo os guerreiros nutridos e ativos nas suas atividades de caça e também nas guerras contra os invasores de seus territórios. Mas foram os padres jesuítas que perceberam o valor comercial da erva mate, incentivando então a sua produção. O nome científico da erva mate é Ilex paraguaiensis, que foi batizada pelo francês Augusto Saint-Hilaire. É uma árvore de caule cinza com folhas ovais e fruto pequeno e verde ou vermelho então arroxeado, que pode atingir até 12 metros de altura. A folha da erva mate é rica em vitaminas A, B1, B2, C e vitamina E. Também contém sais minerais como alumínio, o ferro, o fósforo, o cálcio, magnésio, manganês e até o potássio. Além de outras proteínas, alcaloides, ácidos fólicos, tanino. Veja só que santo remédio. Uma barbaridade de bom. Bueno, 18 anos depois, lá em 1998, foi decretada como flor símbolo o brinco de princesa, que cresce em forma de arbustos do tipo trepadeiras, que abrange então cerca de 125 espécies. Ela é originária das regiões banhadas pelo Oceano Pacífico, que vem lá desde o México até o extremo sul da Argentina. Suas folhas são verdes do tipo ovais e algumas têm a cor vermelho púrpura no dorso. As flores apresentam-se singelas e delicadas. São pendentes nas cores vermelhas e púrpuras. E também laranjas escarlates, que eles abrocham de janeiro a abril. Em 2002, instituiu-se o cavalo crioulo como animal símbolo, considerado então como patrimônio cultural do Estado. O cavalo crioulo é descendente direto dos cavalos europeus trazidos para a América pelos conquistadores espanhóis. Isso foi lá durante o século XVI, mas particularmente com a chegada de Dom Pedro de Mendoza, fundador então de Buenos Aires. Grande número desses cavalos fugiram, então foram abandonados, tornando-se animais selvagens. São os cavalos espanhóis, lá da raça andaluz, os cavalos portugueses e árabes que transmitiram o sangue e as principais características que dão a morfologia à raça crioula. No início, os índios, mais tarde os rio-grandenses fizeram do cavalo crioulo, o seu meio de transporte, seu companheiro de caça ou de trabalho e até o seu parceiro de lazer. Desde então, o cavalo crioulo passou a ser o cavalo do gaúcho para o seu trabalho e o seu sustento. O berço do cavalo crioulo é o sul do Brasil, fronteira então com o Uruguai. Aproveitando a olada, lá em 2003, o governador do estado, na época o caxiense Germano Rigoto, instituiu o Dia do Cavalo, a ser comemorado em 14 de setembro, início da Semana Farroupilha. Ainda lá em 2002, instituiu-se como planta medicinal a marcela ou a macela, muito consumida a sua infusão para aliviar dores de cabeça e dores estomacais.
A marcela é um arbusto perene que atinge cerca de 1 metro de altura e por aqui começa a florescer lá pelo mês de março. As flores são amarelas, né, com cerca de 1 centímetro de diâmetro, florescendo então em pequenos cachos. Aqui no Rio Grande, há uma tradição de colheita da marcela na Sexta-feira Santa, cuja eficiência se dá com a colheita feita antes do sol nascer. Bueno, em 2012, foi incluído como animal símbolo do Rio Grande do Sul o gado franqueiro. Sim, senhor! O gado franqueiro foi o primeiro gado a pisar esse território gaúcho. E há poucas cabeças desse animal aqui no sul, sendo mais encontrados aqui na Serra e numa fazenda lá em São Chico de Paula, minha terra. Esse é o nosso gado primitivo e a característica desse animal é a grande envergadura das aspas, chegando a medir 2 metros de uma guampa a outra. Oi, galera! Ainda, contemplando a simbologia da fauna em 2019, foi incluído o cachorro ovelheiro gaúcho como animal símbolo do estado. Que ideia buenacha! Pois o cachorro ovelheiro, ou o cusco ovelheiro, que é a mesma coisa, é um animal próprio para o trabalho de pastoreio. Faz também a guarda e companhia, perfeitamente então adaptados ao relevo gaúcho, que é de campos, banhados, matos, situações nas quais outras raças de cuscos apresentam dificuldades. Bueno, como símbolos que estão ligados a usos e costumes da nossa gente, em 2003 foram instituídos o churrasco e o chimarrão, símbolos então da concórdia, da paz, do completo entendimento entre as pessoas. Assim temos o prato típico e a bebida típica, e são comemorados então no dia 24 de abril, em homenagem à fundação do CTG 35, a de Porto Alegre. E para a alegria dos gaiteiros, em 2010, foi instituído o instrumento musical conhecido por gaita, que é o acordeon, como instrumento símbolo do Rio Grande do Sul. Que espetáculo! Bueno, vimos os símbolos oficiais e agora passaremos a tratar dos símbolos não oficiais, mas de grande respeito para os gaúchos, como a chama crioula, o galpão de estância e o monumento O Laçador. A chama crioula foi instituída à meia-noite do dia 7 de setembro, lá de 47, por um grupo de estudantes liderados por Paixão Cortes, lá no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Foi então retirada uma centelha do fogo da pátria que ia ser extinto e a conduziram até o saguão do colégio, onde ardeu em um candeeiro até a meia-noite do dia 20 de setembro. A partir de então, a chama crioula passou a ser um símbolo gaúcho. A ronda crioula, como se chamou as atividades então realizadas a partir daquele momento, tinha uma programação com contos, músicas, poesias, causos, palestras e exposições sobre a cultura gaúcha. Desta ronda crioula nasceu a Semana Farroupilha, que já abordamos em outro Prosa de Galpão. Desde então, a chama crioula passou a representar o ideário gaúcho. Anualmente, a chama crioula é distribuída a partir de um ponto histórico do nosso estado e transportada a cavalo para todas as cidades onde, nas entidades tradicionalistas, nos CTGs, é mantida acesa durante a Semana Farroupilha. O galpão de estância é uma construção rústica de irregular tamanho, coberta de capim Santa Fé, que é um costume da fronteira, ou de tabuinhas de pinheiro nativo, aqui nos campos de cima da serra, também chamadas de escândolas, ou escândole. Isso pelos descendentes de italianos aqui na Serra Gaúcha. Normalmente o galpão tem uma parte assoalhada com madeira bruta e a outra parte de chão batido, onde fica um graúdo trafogueiro queimando num fogo de chão. Isso pode ter um trempe ou uma cadena pendurada no esteio do teto, sobre o fogo. O galpão serve de abrigo a peonada, tropeiros, viajantes, protege os animais durante a noite e é o tendal onde se guardam ferramentas, utensílios e até parte da colheita, seja milho, seja batata inglesa, etc. No galpão de estância se prepara uma buena comida campeira,
como o arroz de carreteiro e o saboroso churrasco gaúcho. O chimarrão está sempre presente na mão da peonada, né, que se aproxega junto ao fogo de chão para charlear, contar causos, firmar compromissos e receber instruções de lida do patrão. Nas horas de folga, uma acordeonita resmunguenta ressuscita, costeada por um pinho de 6 cordas, tocando então uma marca daquelas macanudas. Na verdade, o galpão de estância, nos primeiros momentos de organização aqui do nosso povo gaúcho, ele foi o templo de politização do gaúcho. Isso é muito importante. E o monumento do laçador? Também um símbolo de respeito do gaúcho, e teve como modelo o pioneiro do tradicionalismo gaúcho, Paixão Cortes. Sim, senhor. O pelotense Antônio Caringe foi o escultor da estátua de bronze, escolhida então como símbolo da cidade de Porto Alegre. Símbolo cultural e também elemento publicitário de intensa representatividade aqui no nosso Rio Grande do Sul. A estátua, ela foi concluída em São Paulo e foi trazida de caminhão para o Rio Grande, inaugurada lá no dia 20 de setembro de 1958. A empresa que fundiu a obra foi Bronzes Artísticos Rebelato Limitada. Vejam a curiosidade, o caminhão que trouxe o colosso era um Fenemê, um caminhão da Fábrica Nacional de Motores, conduzido então pelo motorista Doli Choqueta Rodrigues, lá de Flores da Cunha, que tinha 32 anos de idade, numa viagem que durou praticamente 8 dias. O projeto da estátua do laçador foi definido durante as comemorações do 4º centenário de São Paulo. E o Rio Grande queria participar com uma estátua que simbolizasse o gaúcho. Então houve um concurso entre artistas. Depois de 50 anos, o laçador de 3,8 toneladas, com 4,45 metros de altura, mudou do local onde ele estava, que era na confluência das avenidas Ceará e Farrapos, com a BR-116, e foi parar aonde? Na frente do aeroporto Salgado Filho. A transferência da estátua se deu em 11 de março de 2007, numa complexa operação, acompanhado por grande público, numa espécie de procissão, até o sítio chamado Sítio O Laçador, isso na Avenida dos Estados. A estátua está sobre uma coxilha, num local onde há uma plataforma cívica chamada Crioula, Largo dos Gaúchos e Recanto da Tradição. Bueno, há outras leis instituindo componentes da nossa cultura popular gaúcha, os quais citamos. Lá em 89, foi decretado o Dia do Poeta Repentista Gaúcho e do Artista Regional Gaúcho, aqui para o nosso estado do Rio Grande. Fica estipulado o dia 4 de dezembro como efeméride dedicada em homenagem a Gilda de Freitas, o Leo Vegildo José de Freitas, falecida 4 de dezembro de 82, patrono do poeta repentista gaúcho, e ao Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira, também falecido em 4 de dezembro, mas aí em 85, né, que é o patrono do artista regionalista gaúcho. Interessante que Gildo e Teixeirinha eram amigos e tinham um estilo de cantar e elaborar suas letras muito semelhantes. Ambos eram parceiros de trovas e muitas vezes eles se atacavam nas músicas alegrando as plateias. Uma rivalidade feita na brincadeira. Saudades desses tauras. Em 2001, é instituído o Dia do Pajador Gaúcho, a ser comemorado em 30 de janeiro, data de nascimento do poeta e pajador gaúcho Jaime Caetano Brown. O pajador é o poeta e cantor popular que improvisa versos, geralmente em desafio a outro, com temática regional gaúcha. Em 2005, é reconhecido como integrantes do patrimônio cultural e imaterial do Estado 25 danças tradicionais gaúchas, com as suas respectivas músicas e letras. Essas danças foram pesquisadas por Paixão Cortes e Barbosa Lessa, e dentre elas o anu, o balaio, a cana verde, o caranguejo, o chico sapateado, o tatu de volta no meio e mais outras. Em 2006,
é instituído oficialmente o rodeio crioulo como um dos componentes da cultura popular rio-grandense. Evento que envolve animais nas atividades de montaria, provas de laço, gineteadas, pealo, chasque, cura de terneiro, provas de rédeas e outras provas típicas da tradição gaúcha, nas quais se avalia a habilidade do homem e o desempenho do animal. A lei dos rodeios regula que não deve haver maus tratos aos animais e a indumentária dos peões e prendas deve ser obedecida conforme regulamento das pilchas gaúchas, editado então pelo MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Inclusive arreios, encilhas, laços devem observar o que a lei estabelece. Bueno, gaúchos e patrícios, por hora encerramos o nosso Prosa de Galpão, quando vimos os símbolos oficiais, os símbolos não oficiais do nosso Rio Grande do Sul. Os símbolos são representativos de um lugar, de uma organização, de um grupo e têm muita força quando evocados, reunindo as pessoas em torno dele, criando então unidade, comprometimento e comunhão de ideias. No próximo domingo estaremos de volta com outro interessante tema gaúcho. Te espero nesse canal da Bitcom TV, então para mais um Prosa de Galpão. Graças e até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.